Amém. Pastor, então, para darmos início a esta mensagem dessa manhã, nós vamos dar início com duas orações. O senhor vai fazer uma oração e eu faço a outra. Então, agora eu vou fazer, então, a primeira. Bondoso Deus, nós estamos tão felizes porque o teu Santo Espírito nos acordou essa manhã. Estamos aqui, Senhor, porque nós o amamos tanto, 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 tanto. E o nosso maior desejo é fazer a tua vontade. E nós agora te clamamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Nos batiza, Senhor, nesta manhã com o teu Santo Espírito, para que nós possamos sair daqui como verdadeiros discípulos teus. Que o Senhor possa operar em nós o milagre da fé, o milagre da conversão. Que nós possamos, Jesus, sermos inteiramente teus, para que nós possamos, Senhor, sermos discípulos, não aqui nessa terra, mas por toda a eternidade. Este é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Fale agora, Senhor, através do teu servo, o teu profeta que tu escolhestes para estar conosco nesta manhã, para mais uma vez nos ensinar o caminho que devemos andar. Fica conosco neste momento, nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Auxilia-nos, Senhor, em nossa jornada. Tem misericórdia de nós e salva-nos de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti em todo o tempo, em todos os aspectos. Há, Senhor, muitas coisas que temos aprendido e que temos visto que em nossa vida estão muito aquém do ideal. E isso nos traz pesar, bom Deus. Auxilia-nos, ó Senhor, porque sabemos que somos salvos pela graça, mediante a fé e não de obras, mas sabemos que as obras são evidências da resposta do nosso amor por Ti. E queremos, ó Pai, sermos pessoas melhores. Nós queremos, bom Pai, viver uma vida digna, no sentido de amar o próximo, amar a nós mesmos. Traga nesta manhã mais luz, mais informação, que através do nosso estudo nós tenhamos ainda mais força e mais ânimo para seguirmos firmes nesta caminhada. Se alguém que ora comigo que não está se sentindo bem, muito cansado, então, Senhor, dê a esta pessoa o que ela precisa para seguir firme e seguir adiante. Teu é o reino, Senhor. Teu é o poder. Tu é a glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Rogério, então, mais uma vez, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo, que o Espírito Santo te use. Amém. Bênção. Então, vamos dar sequência. Hoje é dia de estudos sobre a fé. E nós terminamos o capítulo 12 na semana passada, um estudo magnífico. E hoje seguimos com o estudo do capítulo 13, sobre o formalismo morto. Então, vamos avançando. Acompanhe comigo por bondade. O Israel incrédulo, não tendo a justiça que é pela fé, e consequentemente não dando valor ao grande sacrifício feito pelo Pai Celestial, buscou a justiça pela eficácia da própria oferta e pelo mérito de apresentar a oferta. Assim foram pervertidas todas as formas do ritual, bem como tudo que Deus havia designado para ser o meio de expressão de uma fé viva. Rituais que não tinham em si nenhum significado genuíno, exceto pela presença viva e pelo poder do próprio Cristo na vida. E mesmo isso não foi suficiente, por não encontrarem em nenhum destes serviços, nem na soma de todos eles, a paz e a satisfação
de uma justiça eficaz, eles amontoaram sobre esses rituais estabelecidos por Deus para outro propósito, mas os quais eles tinham pervertido para cumprir propósitos de sua própria invenção. Sim, eles amontoaram sobre essas coisas 10.000 tradições, exigências e distinções minuciosas de invenção própria. E tudo isso, mesmo numa vã esperança de alcançar justiça. Prova disso estava no ensino dos rabis, que era praticamente uma confissão de desespero. Antes de seguir a leitura, quero lembrar para vocês o que o autor, Pastor Jones, está se referindo. Ele está se referindo à questão do formalismo seco, do fato dos israelitas, então, oferecerem os rituais sem a motivação correta, e agora eles estão entregando o sacrifício pelo sacrifício, e não como parte de um todo. Nós vemos isso em alguns lugares das Escrituras. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Malaquias, quando o Senhor repreende porque eles estão entregando qualquer tipo de oferta, onde o profeta bíblico, inspirado por Deus, vai dizer: se fosse para um governador, você teria coragem de entregar este tipo de sacrifício? Não, é claro que não. Mas por que que para mim, o seu Criador, o seu Deus, o seu Redentor, o seu Libertador, você entrega? Em outro lugar, você tem o Senhor dizendo: estou farto, ou estou com ânsia por conta dos sacrifícios que vocês têm me trazido. Estou cheio, no sentido de enfadado, das vossas festas. E dentro de festas a gente entende, inclusive, em relação à maneira com que eles guardavam o sábado. E o próprio texto que lemos agora apresenta que eles colocaram inúmeras tradições. O texto diz amontoaram sobre essas coisas 10.000 tradições. E aí nós vamos para o texto de Marcos, capítulo 7, e Mateus, capítulo 15, a partir do verso 1 de cada capítulo, onde você tem ali a tradição dos anciãos e os fariseus e escribas julgando Jesus por não repreender os seus discípulos que estavam comendo sem lavar as mãos. E eles não apenas tinham costume de lavar as mãos várias vezes antes de comer, para não contaminar o alimento e para não se contaminar com qualquer coisa que fosse, mas também lavar várias vezes copos, várias vezes pratos, várias vezes inclusive a própria cama, inclusive se lavar várias vezes, não apenas as mãos, mas o corpo todo. Jesus Cristo condena a doutrina dos fariseus. O texto está trazendo, então, esse conteúdo até aqui. Poderíamos avançar já falando de como a tradição dos homens foi sendo inserida na igreja adventista, e muitas coisas que a princípio foram estabelecidas como positivas, num determinado momento se tornaram quase que regras. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de pregar de terno e gravata. Eu gosto de usar terno e gravata. Para mim é um prazer usar, mesmo num culto de quarta-feira, domingo, mesmo num verão escaldante. Eu gosto. Mas isso é uma tradição de homens. E ela não é pecaminosa. Então, nem toda tradição humana é pecaminosa. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Mas aí o tempo passa e as pessoas vão entendendo, olha, não, isso não é uma tradição, isso não é bíblico. Então eu preciso ficar com o princípio. O princípio é decência, modéstia e bom senso. Ok,
Mas eu usar terno e gravata no sábado tem algum problema? Não, está dentro de decência, modéstia e bom senso. Mas e se eu não usar a gravata, tem algum problema? Não, está dentro de decência, modéstia e bom senso. Tá, mas se eu for pregar de camisa polo e calça jeans? Poxa vida, antes haviam estabelecido que era terno e gravata e ponto final. E quando alguém não ia com gravata, inclusive, alguém arrumava uma gravata e dava. Agora vai passar disso para camisa polo e calça jeans, mesmo que seja uma roupa de decência, modéstia. Será que ela é de bom senso para aquela ocasião? Ah, depende do público. Se é uma igreja onde as pessoas não têm problema com isso, você não escandaliza ninguém. Mas se é uma igreja que antes tinha um conservadorismo nesse quesito de tradição de homens, ainda que fosse positiva, num alto nível, e você tem num sábado de manhã alguém pregando de camiseta polo e calça jeans, você vai gerar escândalo. Então nós precisamos ter esse discernimento. E hoje o que acontece? Acontece que muitos foram para o outro extremo. Então, se antes era o extremo de só tem que usar terno e gravata, e quem não usa está pecando, okay? Isso não é para ser assim, mas se colocou assim por convenção humana, em algumas igrejas, tá? Não é em todas. Então, agora você tem o outro lado da balança exagerado, onde as pessoas não estão nada preocupadas com essa questão. Eu só coloquei um detalhe, poderiam ser diversos, a gente poderia tratar da questão da música que foi mudando com o passar do tempo, mas o exemplo do terno e gravata é o mais simples de todos. Esquecem da essência e se apegam à forma. A forma tem o seu papel, mas se ela não tiver uma essência, então ela acaba ficando vazia. Bom, acho que despertou desejo de vocês comentarem, mas segura aí até o final, tá? Anota no papel e depois você pode me indagar. Seguindo aqui, eles dizem, se ao menos uma pessoa pudesse por apenas um dia guardar toda a lei e não pecar em um ponto sequer, ou ainda se uma pessoa ao menos pudesse guardar aquele ponto específico na lei, da lei tocante à devida observância do sábado, então os infortúnios de Israel chegariam ao fim e o Messias finalmente viria. O que está sendo colocado aqui é o seguinte pensamento dos judeus. Os judeus acreditavam que se eles guardassem um sábado sequer da maneira com que eles deveriam guardar, então o Messias viria para resgatá-los. É por isso que acrescentaram principalmente sobre a lei do sábado diversas, centenas de regras. Então, é regra sobre regra. Seria possível apresentar uma descrição? Ah, sim, voltando aqui no anterior, eles acreditaram piamente naquilo que foi dito no livro de Neemias. Se eu não me engano, em Neemias capítulo 13, onde o próprio Neemias vai dizer que um dos motivos, não o motivo, mas um dos motivos pelos quais eles haviam levado para o exílio, era o motivo da transgressão do sábado. Isso mesmo, Neemias capítulo 13. E agora, com base nesta questão, ok, só você ler o capítulo 13, você pode ler a partir do verso 16, e eu me referi especificamente aí, verso 16 em diante, você vai encontrar isso que eu estou dizendo. Neemias 13, 16 em diante. Eles acreditavam, com base em Neemias, que o exílio foi por conta da transgressão do sábado. E de fato foi, ok? Um dos pontos, né? Um dos pontos. Envolve também a transgressão da lei. E agora eles estão pensando da seguinte maneira: se nós guardarmos um sábado sequer, dentre os tantos que há no ano, da maneira correta, então
o Senhor enviará o Messias para nos libertar desse jugo de escravidão. Alguns transportam isso para o adventismo, acreditando que se todos os adventistas, pelo menos aqueles que estão buscando viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, cumprirem piamente o checklist em relação às reformas, reforma alimentar, reforma do vestuário, reforma na música, reforma em relação a qualquer coisa que você imaginar, Cristo virá para resgatar-nos como seus. Não, não é assim que funciona. Não, não é assim. O Senhor não está preocupado com as reformas sem que ela seja resultado de um pleno reavivamento. Não é reforma e reavivamento, é reavivamento e reforma. A reforma por si só, ela é vazia. Ela se torna um peso. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. É um fardo. Mas quando você entende que reforma é consequência de um reavivamento puro, então as reformas, elas são saudáveis e elas se tornam um prazer. Ó, como amo a tua lei, ela é o meu prazer. A reforma do vestuário vai se tornar um prazer, a reforma na música vai se tornar um prazer, a reforma alimentar vai se tornar um prazer, porque você deseja dar esta resposta a Deus em reconhecimento ao amor que Ele tem por ti. Isto é, nós o amamos, nós o obedecemos, nós nos esforçamos para as reformas, porque Ele nos amou primeiro, porque somos salvos pela graça mediante a fé. É fé e obras, não obras e fé. Sigamos. Seria possível apresentar uma descrição mais apropriada do que essa a respeito de um formalismo morto? Todavia, apesar dessa consciência de carência na própria vida, os judeus supunham ter suficiente mérito a ponto de se acharem tão melhores do que as outras pessoas que eles as consideravam como meros cães em contraste consigo mesmos. Se você está prestando atenção no texto, você se lembrou aqui de Atos, capítulo 11, história de Pedro e Cornélio. Quando Pedro recebe a visão do lençol, perdão, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Quando Pedro recebe a visão do lençol, e essa visão tem que ver com coisa comum ou imunda, o comum é o puro contaminado, era um animal limpo, ok? A princípio passível de ser alimento, mas quando misturado com animais imundos, ele se torna um animal comum. Isso é, comum é um puro contaminado. E Pedro diz, não, eu jamais comi coisa comum ou imunda. E depois, logo em seguida, Pedro, falando à casa de Cornélio, vai dizer que entendeu a visão, que o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. E ele mesmo diz, vocês sabem bem que é proibido para um judeu entrar na casa de um gentio. Entrar na casa de um gentio. Por quê? Porque os judeus tinham os gentios como imundos, como cães. E aí o texto está falando disso, né? Todavia, apesar dessa consciência de carência na própria vida, os judeus supunham ter suficiente mérito a ponto de se acharem tão melhores do que as outras pessoas que eles as consideravam como meros cães, em contraste consigo mesmos. Ouvi muito tempo atrás alguém relacionar esta visão dos judeus com alguns adventistas, onde na ideia desse indivíduo, os adventistas são tão exclusivistas, porque alguns assim diziam que só os adventistas serão salvos, e sem explicar o todo. Eu também acredito assim, mas eu conseguiria explicar a ponto de um católico ou mesmo um pentecostal
se acreditar que é adventista, mas fique apenas com a questão seca, que membros batizados na igreja adventista seriam salvos. Alguns pensavam assim no passado, e com base nisso eu ouvi ainda na minha adolescência que Cristo voltou, as pessoas foram para o céu, o anjo está caminhando com um grupo de pessoas, e de repente, então, aquele grupo de pessoas caminhando, eles encontram bem distante, eles visualizam bem distante uma árvore linda, bela, um anjo ensinando um grupo de pessoas. E alguém, dentre aqueles que estão caminhando ali, distante daquela árvore, com um grupo de pessoas, pergunta: quem são aqueles? E aí o anjo olha para o grupo e faz assim: shh, silêncio, eles são os adventistas. Eles pensam que só eles estão aqui. Esse era o pensamento passado. Não é assim que nós cremos. No final, se alguém se lembrar, pode me perguntar por que é que eu creio que todos os que serão salvos são adventistas do sétimo dia. Eu posso explicar. Mas não é assim com aqueles que são considerados justos pelo Senhor com base numa fé viva, livremente exercitada. Pois quando o Senhor considera uma pessoa justa, ela de fato é justa diante de Deus, e por meio desse ato se torna separada de todas as pessoas do mundo. Mas isso não ocorre por causa de alguma excelência própria ou de algum mérito proveniente de algo que ela mesma tenha feito. Tudo se deve à excelência do Senhor e àquilo que ele fez. Veja, quem está escrevendo isso é Jones, A.T. Jones, que por muitos é tido como alguém que pregava justiça própria, que pregava salvação pelas obras. Temos um problema, novamente o problema das pessoas julgarem as pessoas pela história que contaram. Eu ouvi muitas e muitas vezes mal sobre esse indivíduo, A.T. Jones. Até o dia em que eu comecei a ler seus conteúdos. E me deparo, então, com um homem temente a Deus. Um homem que foi instrumento de Deus para pregar a justificação pela fé, que é a terceira mensagem angélica. Eu me deparo com esse homem escrevendo o quê? Mas isso não ocorre por causa de alguma excelência própria, ou de algum mérito proveniente de algo que ela mesma tenha feito. Tudo se deve à excelência do Senhor e àquilo que ele fez. Jones crê na salvação pela graça, mediante a fé, na justiça de Cristo acima de tudo. Não é por acaso que Deus se utilizou dele e Wagner para apresentarem essa tão maravilhosa mensagem para nós. E a pessoa que é alvo dessa obra sabe em si mesma, ela não é melhor do que ninguém. Ao contrário, à luz da justiça de Deus que lhe é gratuitamente comunicada, ela, na humildade da verdadeira fé, voluntariamente considera os outros superiores a si mesma. Não no sentido de se menosprezar, mas no sentido de compreensão da graça que lhe alcançou, no sentido de compreensão da sua situação, de que nós somos o pior dos pecadores. E assim devemos nos colocar, sempre precisando de Cristo, sempre precisando da salvação do Senhor. O ato de atribuírem a si mesmos grande crédito por suas obras e de se considerarem superiores a todos os demais com base no mérito proveniente do que haviam praticado, levou sem qualquer demora os judeus a aterrorizar na completa justiça própria do farisaísmo. Melhores, os melhores. Eles se consideravam tão melhores do que todos os outros que era impossível haver qualquer parâmetro de comparação. Parecia-lhes uma revolução perfeitamente destruidora ensinar como como verdade divina, que para com Deus não há acepção de pessoas. Leio novamente.
Eles se consideravam tão melhores do que todos os outros que era impossível haver qualquer parâmetro de comparação. Parecia-lhes uma revolução perfeitamente destruidora. Ensinar como verdade divina que para com Deus não há acepção de pessoas. Uma revolução. Algo que para nós é simples, para eles parecia uma revolução. De tão diferente que é apresentado. No coração deles, só seriam salvos os filhos de Abraão. E o que dizer da vida dessas pessoas? A vida delas estava cheia de injustiça e opressão, malícia e inveja, discórdia e rivalidade, apunhalamento pelas costas e maledicência, hipocrisia e mesquinhez, jactância por grandemente honrarem a lei, mas desonrando a Deus com suas transgressões. Tinham o coração repleto de homicídio e a língua manchada com o estrondoso grito pelo sangue de um de seus irmãos. E, contudo, não podiam adentrar num tribunal romano para não se contaminarem. Ferrenhos defensores do sábado, todavia, passando o dia santo em traiçoeira, espionagem e conspiração de assassinato. Lerei novamente, ok? E o que dizer da vida dessas pessoas? A vida delas estava cheia de injustiça, opressão, malícia e inveja, discórdia e rivalidade, apunhalamento pelas costas e maledicência, hipocrisia e mesquinhez. Quero que vocês tragam isso para a igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero que vocês tragam isso para a igreja que diz estar rica e abastada e que não precisa de coisa alguma. A vida delas estava cheia de injustiça, opressão, malícia, inveja, discórdia e rivalidade, apunhalamento pelas costas e maledicência, hipocrisia e mesquinhez, jactância por grandemente honrarem a lei, mas desonrando a Deus com suas transgressões. Tinham o coração repleto de homicídio e a língua manchada com o estrondoso grito pelo sangue de um de seus irmãos. E, contudo, não podiam adentrar num tribunal romano para não se contaminarem. Está falando aqui de Jesus, da crucifixão de Jesus, do julgamento de Jesus. Ferrenhos defensores do sábado, todavia, passando o dia santo em traiçoeira, espionagem e conspiração de assassinato. O que Deus pensava e ainda pensa de todo esse comportamento descrito acima se encontra suficientemente sintetizado para o presente propósito em duas curtas passagens das Escrituras. Esta é a palavra de Deus para Israel, as 10 tribos, enquanto ainda lhes restava um tempo de graça. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro Perim. E para ajudar, aproximadamente à mesma época, Deus apresentou a mesma mensagem por meio das seguintes palavras. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim,
Quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, e a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. E sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei o opressor. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O próprio Senhor havia designado esses dias de festas, as convocações solenes, os holocaustos, as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, mas agora ele diz que as aborrece e que não vai aceitá-las. Suas maviosas canções apresentadas por corais, preparados e acompanhadas de instrumentos musicais, em grande exibição, tudo aquilo que eles consideravam música refinada, Deus agora chamava de estrépito e queria que fosse afastado dele. Deus não aceita a forma se ela não for resposta a uma genuína essência. Nunca havia designado nenhum dia de festa, nenhuma convocação solene, nem sacrifícios, nem cânticos com o propósito para os quais estavam sendo usados. Não. Tudo havia sido estabelecido como meio de expressar reverentemente a fé viva, pela qual o próprio Senhor pudesse habitar no coração e operar a justiça na vida, de maneira que em justiça eles pudessem defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas, a fim de que o juízo pudesse correr como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Havia sido estabelecido como meio de expressar reverentemente a fé. Então, todas as questões que nós conhecemos são meios para expressar a nossa fé. As obras são meios para expressar a nossa fé. Por isso, a fé sem obras é morta. A fé viva pela qual o próprio Senhor pudesse habitar no coração e operar a justiça da vida, de maneira que em justiça eles pudessem defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas, a fim de que o juízo pudesse correr como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Estavam preocupados em guardar mandamentos, mas não eram misericordiosos e amáveis. Não eram gentios. Cânticos entoados com inflexões pomposas e elegantes em vãs exibições não passam de estrépito. Por outro lado, a simples expressão Pai Nosso, a fluir de um coração tocado pelo poder de uma fé genuína e viva, pronunciada em sinceridade por lábios humanos, é música que penetra os ouvidos inclinados do Pai Celestial. Convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías 57, verso 15, se não me engano. Vamos dar uma olhadinha. Isaías 57, 15.
Porque assim diz o elevado e exaltado, que habita na eternidade, cujo nome é santo, eu habito no elevado e santo lugar, também com aquele que é de um espírito contrito e humilde, para reanimar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos. Veja, Deus habita num alto e santo lugar, mas Ele se preocupa comigo e com você. Isso, estamos aqui neste mundo. Leia novamente. Cânticos entoados com inflexões pomposas e elegantes em vãs exibições não passam de estrépito. Por outro lado, a simples expressão Pai Nosso, a fluir de um coração tocado pelo poder de uma fé genuína e viva, e pronunciada em sinceridade por lábios humanos, é música, que penetra os ouvidos inclinados do Pai Celestial e traz bênção divina para a alma. Somente este era o propósito para o qual Deus designara todas essas coisas, e nunca para serem usadas na ostentação vazia de um formalismo morto, que tentava comunicar justiça à iniquidade de um coração carnal. Nada, senão a limpeza dos pecados pelo sangue do Cordeiro de Deus e a purificação do coração mediante a fé viva, nada além disso poderia tornar essas coisas aceitáveis àquele que as designar. Amém. Amém. Terminamos aqui. Amanhã daremos sequência ao capítulo 14. Meninas, é com vocês. Obrigado, pastor, por mais essa mensagem tão inspiradora que tem nos aproximado mais e mais de Cristo. Mais uma vez, então, nós vamos aqui prosseguir e nós vamos, então, neste momento, né, fazermos as nossas duas orações, depois a nossa oração cantada. Alguém gostaria de fazer a segunda oração? O pastor encerra, então, esse momento com uma oração. Gostaria de ver aqui um voluntário. Aurenice, você está com seu microfone aberto, amada? Você quer orar? Juninha, você ora para nós, amiga? Oi. Irmã Naudília pode orar, né? Tá. Irmã Naudília, então o pastor faz a primeira oração, a senhora faz a segunda e a irmã Nícia faz a oração cantada. Amém. O pastor pode orar, então. Vamos orar. Poderoso Deus de amor, auxilia-nos, Senhor, em nossas adversidades. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos de todo o coração, para que as reformas e as obras e as formas sejam resultados vindos de uma fé genuína, de uma essência verdadeira. Estamos cansados, ó Pai, deste formalismo seco, de guardar sábados como se fossem fardos, dizimar com mesquinhez, ou ir à igreja sem uma vontade genuína. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e coloca em nosso coração o desejo sincero de fazer a Tua vontade, de Te amar, acima de tudo e de todos, a ponto de desejarmos ao longo do dia pararmos para estudar as Sagradas Escrituras, os testemunhos e termos um momento a sós contigo. Dá-nos um amor por Ti
tamanho, a ponto de preferirmos conversar sobre as questões da tua palavra, ao invés dos negócios desta terra. Clamo por isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pai querido, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Tu és Deus que vê. Lá em Gênesis 16:13, nos fala que o Senhor é Deus que vê todas as coisas. Portanto, Pai querido, nesta manhã, aqui estamos, ó Pai, sabedores que o Senhor está nos vendo, o Senhor está nos sondando os nossos corações. Pai, perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, as nossas transgressões, as nossas faltas de vontade até de orar, Senhor. Por favor, Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos considera, Senhor Jesus, assim, seus filhos. O Senhor nos tem como filhos e filhas de seu Deus Altíssimo. João era considerado o discípulo amado. Ele queria só ficar nos braços de Jesus. Meu Pai querido, nos conceda essa graça, nos conceda essa glória, essa alegria de sentirmos a necessidade de cada instante das nossas vidas, de estarmos nos braços de Jesus, nos braços de Cristo Jesus. Que essa necessidade, que essa graça nos encha o nosso coração de poder, de vontade, Senhor, para que nós possamos realmente sentir o desejo de orarmos, ó Pai, por favor, porque quando oramos nós sentimos tão pertinho do Senhor. Muitas vezes a gente negligencia isso, Senhor. A oração tem poder, a oração nos envolve de tal forma que podemos sentir aliviados em todos os sentidos das nossas vidas. Porque meu Pai, nós ficamos assim, não querendo orar. Eu me senti assim aqui agora, eu me senti envergonhada, Senhor. Por favor, Senhor Jesus, é tão gostoso quando a gente está orando, sentindo a Tua presença nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe o irmão, Senhor, abençoe esse pastor, o pastor Rogério. Mas as nossas obras, ele também diz que são apenas... não tem muito sentido de salvação. Mas sim, Senhor Jesus, a nossa fé, a nossa dedicação, a nossa vontade, Senhor, de sermos melhores cada dia. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, Pai amado. Continue conosco no decorrer desse dia, todos os dias das nossas vidas. No nome santo de Jesus, com perdão dos nossos pecados, nós oramos. Amém. Jesus, meu guia é, amigo e protetor ele é, o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Jesus, meu guia é, amigo e protetor ele é. O meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Amém. Amém. Que Deus seja louvado, irmã Nícia. Muito obrigada pela essa mensagem. Bom, gente, eu estou aqui a pensar, né, na mensagem de hoje. Quem é a igreja? A igreja sou eu.
Eu sou a igreja, você é a igreja. Será que nós estamos também informais? E eu fiquei pensando aqui na minha rotina, né, dentro da igreja. Quantas vezes vamos à igreja, escutamos sermão, voltamos para casa e estudamos a lição da escola sabatina e depois vamos no próximo sermão. Mas quem é a igreja? A igreja sou eu. Se alguém precisa de mudar, esse alguém sou eu, né? Então não adianta a gente apontar o dedo para a igreja como um todo, para os nossos irmãos e falar: a igreja está fria, a igreja está morna, a igreja não faz nada. A igreja sou eu. Se alguém tem que mudar, esse alguém sou eu. Se alguém tem que fazer alguma coisa diferente, esse alguém sou eu. Que Deus possa te abençoar, que você, neste dia de hoje, possa refletir na mensagem que Cristo nos trouxe essa manhã, para que nós possamos ser um auxílio ao pastor. O pastor não pode fazer essa obra sozinha. Jesus Cristo precisa de mim e de você. Nós precisamos de mudar o nosso formalismo, né? De ali relatarmos que nós estudamos 7 vezes, mas nós precisamos de sermos verdadeiros cristãos. Precisamos de colocar a mão na massa. Precisamos do reavivamento, precisamos da reforma e depois precisamos de colocar a mão na massa. Não adianta só ficarmos sentados na igreja cheios de conhecimento e não fazermos nada, né? Que formalismo é esse? Deus não quer formalismo. Ele quer o seu povo tendo luz, mas agindo, trabalhando. Que esse seja o seu pensar no dia de hoje. Nós vamos, então, agora para as nossas considerações. Nós já temos aqui o irmão Lautenir. Irmão Lautenir, bom dia. Abra seu microfone, por favor. Bom dia, queridos irmãos. A mensagem foi muito forte, essa mensagem dessa manhã fez a gente pensar. Eu entendi através da mensagem que o sábado continua santo e Deus o estabeleceu como santo. Só que se meu coração estiver, olha, o judeu estava ali guardando e dizendo que celebrava festa, sábados, mas a mente não estava conectada ao céu, porque não amava e não agia como Cristo agiu. Então, o sábado não era aceito por Deus como santo, porque a pessoa, Isaías 58, 13, 14, disse: não usares as tuas próprias palavras, nem os teus próprios pensamentos. Então, te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas do céu, da terra. Então, queridos, nós precisamos rever nossos pensamentos com nossos queridos irmãos, a maneira que nós estamos tratando, como nós recebemos as pessoas que vêm de fora, nós visitar, enfim. Os sábados só receberemos as bênçãos se amar como Cristo amou. Se a nossa mente realmente estiver conectada na mente de Cristo, aí seremos ricamente abençoados. Então, o sábado será deleitoso para todos nós. Obrigada, irmão Lautenir. É isso mesmo, né? O sábado ele é para servir, né? Então Jesus ele curava, ele visitava, e é isso que Cristo também espera que nós façamos, que nós entendamos que o sábado é para servir ao nosso semelhante, né? O pastor Jurandir, aqui de Minas Gerais, a gente estava conversando sobre essa questão do sábado, né? E ele falou assim: olha, o sábado é dia de você reformar uma praça? Ele falou: não, esse dia, reformar uma praça, você pode fazer isso no outro dia, mas o sábado é dia de você fazer uma visita para um doente. Então, se aquele doente está precisando ali de uma comida, de um alimento, você pode fazer aquele alimento, você pode ali fazer esse tipo de atividade? Pode, né? Mas o sábado não é para você fazer outras coisas que você pode fazer em outros dias da semana, né? Então, que
nós possamos sair dessa caixinha, né, que nos prende e faz olhar somente para nós mesmos, né? Vamos ver se tem mais alguém que gostaria de falar mais alguma coisa. Irmã Nice, seja bem-vinda. Pode abrir seu microfone. Abri. Bom dia. Obrigada, pastor, pela mensagem. Mas o pastor falou na mensagem sobre a roupa, né? Sobre o jeans, e assim, eu queria que o pastor explicasse melhor um pouquinho, porque durante a semana nós já temos que preparar as nossas roupas para ir para a igreja, né? E eu já ouvi até falar também que as roupas que a gente usa durante a semana não podemos, assim, ser um dia de sábado diferente, nem vestuário em tudo. Mas a questão do jeans ir para a igreja, eu queria que o pastor explicasse um pouco, porque o jeans é uma roupa esporte. E dentro da igreja é tão lindo assim, com reverência, usar roupa social. Nossa, eu encanto com isso, na presença do nosso Deus. É uma pessoa que vai levar a mensagem, né, para lá no púlpito é um lugar santo. Tudo é santo ali dentro da igreja, mas parece que o púlpito parece que a gente sente que não é nem digno de estar ali. E a pessoa tem que estar com um vestuário assim mais social, né? A gente vê o pessoal aqui, né, ir trabalhar no cenário, que eu estou aqui em Brasília, assim, vai todo mundo de terno, é uma coisa assim de, não sei se é reverência, eu acredito que sim, ainda mais nós, conhecedor assim da verdade. Ultimamente o povo está indo pregar na igreja que, nossa, eu sinto, e eu não estou julgando, eu queria que o pastor falasse a respeito mais sobre isso, porque o esporte, o jeans é uma roupa que, normal, dia a dia, muitos vão trabalhar, e a gente tem visto pessoas com jeans dentro da igreja, não é que pode ser um jeans comprido, né, roupa comprida, mas na reverência do nosso Deus, nosso Pai, ali, levar a mensagem, não é bom, seria um terno, ai, a gravata, deixa um homem composto, e a mulher também. A mulher também, né, seria bom todas vestir uma roupa diferente. O nosso Deus, ele não merece. Pastor, por favor, me explica um pouco isso aí, que eu não entendi, que eu nasci assim, vendo, e quando agora, nos dias de hoje, a gente já estranha, né? Por favor, pastor, explica aí para nós, para mim, pelo menos, acho que acredito que todo mundo entendeu, mas eu queria entender se pode, como o irmão falou aí, A tá bom? senhora, irmã Nícia, a senhora entendeu bem, entendeu certo. E o que acontece é que vamos pensar só na questão de decência, modéstia e bom senso. Decência, modéstia e bom senso. Então, uma pessoa que esteja usando uma calça jeans, que não seja, obviamente, escandalosa, colada, toda rasgada, etc., é uma roupa decente, modesta e de bom senso. Porém, para o sábado, estou falando do ideal agora, tá? Não do que as pessoas estão fazendo, mas no ideal, a gente entende que para o sábado, sim, nós não devemos usar no sábado uma roupa que seja usada comumente nos outros dias. Nós temos nos testemunhos esse princípio, tá? Nem precisaríamos dos testemunhos, poderíamos usar o próprio texto de Êxodo 20, onde diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Quer dizer, você usa as suas coisas, a sua maneira, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Quer dizer, no sábado não é do seu jeito, não é como você gosta, mas é como Deus gosta. Em outras palavras, não utilize no sábado as roupas que você usa durante a semana para, na forma, inclusive na forma, vindo de uma essência genuína, demonstrar que o sábado é diferente. Então, no ideal, nós não conseguimos ver que esse tipo de vestuário que é usado no dia a dia seja o melhor para o sábado. Eu concordo contigo na questão de que em nossa cultura o terno e gravata ele traz
ele não precisa nem colocar a gravata. Eu digo gravata porque eu gosto de gravata, ok? Mas a roupa social, ela traz todo um senso de reverência, de respeito, né? Quando você vê um pregador usando uma roupa social, quando você entra na igreja e os diáconos recolhem os dízimos e ofertas com roupa social, quando na recepção você tem uma pessoa com roupa social, tudo isso faz diferença, né? Dá um ar, assim, de algo muito mais importante, glamuroso, solenidade. Agora, quando você vê uma pessoa pregando com uma roupa esporte, no contexto adventista, em geral, que existem lugares onde realmente parece que as pessoas estão indo só no clube social, mas num contexto geral adventista, quando você vê um pregador na igreja, no culto, né, formal, desta maneira não cabe bem. Então, quando eu dei o exemplo dos extremos, né, onde terno e gravata era colocado como regra, e se o pregador não estivesse usando uma gravata, os irmãos se escandalizavam e ficavam o tempo todo questionando onde é que está a gravata, ao invés de pensar na mensagem, sendo que o restante da indumentária, a calça, a camisa, está tudo ok, mas inculcou que tem que usar gravata, ou tem que usar terno. A minha preocupação aqui é a questão dos extremos. Em nenhum lugar está escrito que tem que usar terno e gravata, nenhum lugar. É uma tradição de homens dentro da igreja adventista que é saudável, é boa. Nem toda tradição de homens é negativa, é ruim. Estava falando dos extremos. E você tem o outro extremo, que é esse, das pessoas pregarem com uma roupa que elas estavam usando no dia a dia. Agora, temos que entender os contextos, né? Eu já preguei, por exemplo, de terno não, numa quarta-feira à noite ou num domingo, mas poderia ser no sábado também. Não pense no dia, só pense que o pastor Rogério pregou de calça jeans e uma camiseta. Por quê? Porque ele veio de uma visita, a visita demorou demais, ele chegou, ao invés de passar em casa para trocar de roupa, ele foi direto para a igreja por causa do horário já apurado, a visita demorou demais. E aí o pastor, antes de pregar, explicou: irmãos, eu estou dessa maneira, vocês sabem que eu geralmente não uso esse tipo de roupa para pregar, mas acabei vindo de uma visita, me atrasei e estou aqui para trazer a mensagem e estou dessa maneira. Outras vezes estava indo para o banheiro trocar de roupa com ali, né, com o cabide, com a calça, a camisa, com o terno, mas já estava dando o horário. Então, falei: olha, irmãos, a roupa para trocar está aqui, mas eu vou pregar do jeito que eu estou para ganhar tempo. E os irmãos entendem, é bom senso. É bom senso. Agora, quando você coloca como sendo assim, não, qualquer coisa serve, o importante é a mensagem. Aí nós temos um problema, porque Deus se preocupa assim com a forma. Deus se preocupa sim com a forma. Então, é todo um contexto. O que me preocupa realmente é quando nós colocamos a forma como se fosse o ápice. Aí você tem um indivíduo que prega de terno e gravata, todo engomado, mas é vazio. Vazio. E aí os pentecostais têm uma música que diz "Fala Paletó", onde o indivíduo iria pregar, mas ele não foi convidado a pregar, mas depois não pôde pregar porque não tinha paletó. E aí ele fez uma música chamada "Fala Paletó". Parece que o paletó ia falar mais do que a pessoa. Conseguiu entender, Irmanice? Ou mais Entendi, compliquei? pastor, obrigada. Entendi sim, obrigada. Amém. Pastor, é muito bom, né, a gente falar sobre essas questões, né, porque principalmente as pessoas que já estão há mais tempo na igreja, né, vêm de uma cultura aonde realmente as pessoas pensam que se o mensageiro não estiver ali, né, com um paletó, ele não está digno de falar ali, ou que ele talvez nem tenha o conhecimento. Eu sou corretora de imóveis, né? E aqui na minha cidade, né, em Belo Horizonte, Contagem, né?
Nós temos aqui os bairros de Zona Sul, que são os bairros de alto padrão, e o corretor de imóveis que vai de calça jeans, eles olham como se ele não tivesse preparado para aquela visita, né? Então, geralmente, os corretores que trabalham na Zona Sul aqui, eles trabalham de terno e gravata. Mas, por outro lado, nós temos os clientes do Minha Casa Minha Vida, né? Que hoje é a Casa Verde e Amarela. São pessoas de um nível, um poder aquisitivo mais baixo. Se um corretor chega lá de terno e gravata, a pessoa se sente constrangida, né? Ela se sente constrangida por estar sendo atendida por um corretor de terno e gravata. Então, a gente tem que ter esse bom senso, né? Com quem você está, o momento que você está, né? Porque às vezes algumas pessoas ficam constrangidas com até a maneira que você vai estar vestida, né? Então, na igreja nós aprendemos assim, eu também venho de uma cultura, né, bem antiga, né? Aonde os pastores, os mensageiros, eles eram obrigados, se não tivesse, ele não podia pregar, né? E como é bom a gente ver que não é o terno que prega, quem prega é a pessoa. Mas claro que sim, que nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Se eu tenho uma roupa guardada exclusivamente para ir à igreja, não tem mal nenhum nisso. Eu posso usar aquela roupa só para ir à igreja, né? Porque eu coloco isso não como formalismo, mas como algo que eu dedico ao Senhor, né? E isso é muito bom. Pastor, nós temos uma pergunta aí no chat da Cristina. O senhor pode responder? Sim, eu havia comentado de que todos os salvos serão adventistas do sétimo dia. Eu vou explicar. Eu estou pensando nos salvos vivos, ok? Salvos vivos. Todos os salvos vivos passarão pelo decreto dominical e optarão pela guarda do sábado. Okay? Todos os salvos vivos recusarão a vinda do falso Messias e aguardarão o retorno do verdadeiro Messias. Se eles vão aguardar o retorno do verdadeiro Messias, ainda que nunca tenham entrado em uma igreja adventista do sétimo dia, eles são adventistas. Então, quando eu estou pregando na igreja, numa cerimônia fúnebre, eu digo cerimônia fúnebre porque depois, geralmente quando faço funerais de não adventistas ou mesmo adventistas, eu digo, olha, no próximo sábado ou no próximo domingo nós vamos estar na igreja, num culto de ação de graças a Deus, agradecendo a Deus pelos 85 anos da nossa irmã Rosalina. É uma estratégia evangelística para poder trazer as pessoas para a igreja e ensinar melhor. E aí eu mostro ali uma outra foto, falo da ressurreição, e as pessoas vão à igreja. E aí, ou numa apresentação de bebê, em algum momento eu falo, vocês que estão aqui, mesmo os não adventistas, acreditam que Jesus vai voltar? As pessoas levantam a mão. Eu digo, todos vocês que acreditam que ele há de vir, são adventistas. Porque adventista significa exatamente isso. Parousia é a crença no retorno de Jesus. Logo, todos aqueles que creem que Cristo irá voltar são adventistas. E nós sabemos que aqueles que serão salvos, os salvos vivos, todos eles não receberam a marca da besta, mas sim o selo do Deus vivo, que não é o sábado, mas que é o Espírito Santo da promessa, mas que de forma visível é o sábado, o quarto mandamento. Então, o selo de Deus é o Espírito Santo. Efésios 1:13, Efésios 4:30. Mas o selo visível de Deus é o sábado. Então, todos aqueles que não receberem a marca da besta receberão o selo de Deus. Existem muitos que serão selados e que, por não terem tido oportunidade, passarão pela perseguição sem nunca terem entrado num tanque batismal adventista. Eu, Rogério, particularmente creio que muitos
serão batizados durante a perseguição. Eu, Rogério, particularmente creio que muitas pessoas serão perseguidas usando brincos, sem ter a concepção da reforma de saúde, e que ao longo dessa jornada de perseguição receberão estudos bíblicos e aprenderão essas coisas. Às vezes nós limitamos a graça apenas a aqueles que passam por toda a formalidade. Ela é necessária. Se há luz, então temos que seguir esse passo a passo. Mas eu creio que muitos virão dessa outra maneira. Enfim, se aguardam o retorno de Cristo e se receberam o sábado como o sinal visível de Deus, são adventistas do sétimo dia. Agora, se eu digo isso sem explicar, aí a gente tem um problema, porque as pessoas vão pensar que tem que ser membro da igreja. Lembre-se, ter o nome escrito no livro de membros da igreja não significa que o seu nome está escrito no céu. Tá bem? Amém. Obrigado, pastor. Irmã Ana Maria, seja bem-vinda. Bom dia, meus amores. Que bom, maravilhosa essa mensagem que o pastor está passando. Quando eu posso entrar, eu entro. É uma luta. Mas eu louvo a Deus por tudo que o Espírito Santo tem usado, ele capacitado para trazer para nós. A irmã Nícia falou algo assim muito importante, o pastor veio e reformulou a situação para a gente entender bem. Você também, Heloísa, veio e complementou a mensagem, mas o que me chama a atenção, depois de tudo que eu ouvi hoje, o que me chamou a atenção foi justamente Isaías 58, versículo 13, quando ele diz assim, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares o sábado santo, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares. Aqui me chamou muita atenção, foi próprio interesse, deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e de honrares. O verdadeiro adorador. Eu tenho aprendido isso desde quando eu comecei a juntar as primeiras letras dentro da igreja. No conhecimento que eu fui aprendendo dentro da igreja, na palavra de Deus. Princípio não se negocia. É isso que eu tenho aprendido no meu dia a dia dentro da palavra. Princípio não se negocia. Eu me lembro que algum tempo atrás tinha um senhor, um jovem, numa determinada rádio da nossa igreja, dizendo assim, que a igreja iria passar por uma reforma, que o jovem ia tomar o controle da igreja e que estava havendo muita divisão por causa das pessoas mais velhas que não estavam aceitando a reforma que a igreja estava passando, porque eles queriam continuar naquela situação do antigo. Aí eu parei e fiquei analisando aquilo ali e disse, o negócio está ficando muito sério. Passar por uma reforma, tudo bem, mas tirar os princípios, principalmente louvores, sabe? Como o pastor falou, uma emergência quando a pessoa chega de viagem, que chegou a hora de pregar, do jeito que ele veio, com sua calça social, sua blusa de manga, não poder colocar uma gravata, mas pregar o princípio, não abrir mão disso, é muito importante. E a gente tem visto justamente isso no nosso lugar, nos nossos meios. As pessoas de manhã vestem uma determinada roupa, na hora do JA já vai com outra roupa, até de chinela havaiana, todo desleixado. E eu fico triste porque a palavra de Deus diz que nós somos o adorador, para ele não tem tempo para estar
presente na presença de Deus da maneira que agrada ao Senhor. Quando ele diz que nós não devemos fazer o nosso próprio interesse, eu não posso oferecer qualquer coisa ao meu Deus. Eu não posso ir de qualquer maneira para a presença do meu Deus, porque não é só o sábado que é santo. Para mim, eu vejo assim, porque Deus é santo todos os dias. E se eu vou adorar, eu tenho que ir da maneira digna que realmente honre a Ele, glorifique o nome dEle. Então, eu sempre tenho prego nas minhas mensagens que o sábado, para mim, é toda semana. Quando chega no sábado, eu estou cheio de deleito, cheio de gozo e de alegria, porque eu tive um sábado diário, semanal, com meu Deus. Então, eu vou ter algo para oferecer para a minha igreja da maneira que apraz o nome do meu Deus. Então, para mim, me chamou muita atenção foi isso, honrar. Eu tenho que estar honrando meu Deus todos os dias, com as minhas vestes, com o meu louvor, com a mensagem, com o meu testemunho, na hora que eu vou pregar na casa das pessoas, em qualquer lugar que eu for, sempre eu digo assim para os meus irmãos o seguinte: Cristo é o meu companheiro diário, 24 horas. Então, como representante dele, aonde quer que eu for, eu não tenho condição de falar de outra coisa, não tenho condição de pensar em outras coisas, porque Cristo é o meu exemplo, então eu tenho que testemunhar ele da maneira correta e representar ele aonde quer que eu vá, da maneira que apraz a ele, não a mim mesmo. Porque a gente tem que estar morrendo todos os dias o nosso eu em Cristo. Essa é a minha participação. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Ana. Queridos, eu vou precisar sair. Deu meu horáriozinho já. Espero ter somado com vocês. E amanhã estamos de volta, tá bem? Para a glória do nosso Deus. Obrigado, pastor Rogério. Nós também estamos encerrando aqui os nossos momentos, né? Não temos mais nenhuma mão levantada. Então, nós vamos encerrar aqui com oração. Eu gostaria de pedir a Juninha para fazer a nossa oração final. Pode ser, Juninha? Sim. Amiga, então encerra. Estava com dificuldade de abrir o microfone, mas deu certo. Obrigada, Juninha, por aceitar aqui, né, o chamado do Senhor Jesus. Então, encerre para nós com essa oração e logo em seguida vamos ter o nosso louvor. Vamos orar, então. O pastor Rogério já saiu, né? Já se despediu. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, somos muito gratos ao Senhor porque o Senhor tem sido muito bom conosco. Em todos os aspectos. O Senhor tem falado conosco de uma maneira muito singular, Pai. Cada dia o Senhor reaviva, o Senhor tira as nossas dúvidas, o Senhor coloca em nossos corações um desejo ávido de te servir, independente da nossa condição. É verdade, Pai, que ainda há muita coisa que precisa ser mudada em nós, mas o Senhor está disposto a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos tornar nobres como o Senhor quer que sejamos, verdadeiros cidadãos do céu. Obrigada, Senhor. Obrigada por tamanha singularidade com cada um. O Senhor é Deus. Quero te agradecer, Paizinho, pela vida do pastor Rogério, pela sua família, pela disposição que o Senhor tem colocado no coração dele de te servir, não apenas ali onde ele está, mas conforme ordena a tua palavra, por todo mundo, Pai.
por todo povo, língua e nação. Obrigada, Senhor. Nós sabemos que não serão apenas essas pessoas que estiveram aqui conosco, que ainda estão, que ouviram essa mensagem. Esta mensagem será levada como folhas de outono. E eu te louvo, Senhor, porque eu sei que muitas pessoas irão ouvir e certamente vão colocar em prática, porque elas também têm o desejo de te servir em espírito e em verdade. Obrigada por cada filho teu aqui também, que esteve, que ainda está conosco. Dá-nos um dia deleitoso na tua presença, um dia cheio de alegria, porque queremos, Pai, cada momento relembrar a mensagem que o Senhor nos deu e buscar colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. E ajuda-nos, ó Deus, amanhã estar novamente aqui, conforme combinado, para ouvir a tua mensagem. Em nome de Jesus nós choramos e no nome dele nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Maravilhosa graça.
Um bom dia a todos e até amanhã, pessoal, às 5 horas da manhã, no horário aqui do Brasil, e às 9 horas do horário de Portugal. Bom dia. Até amanhã. Vocês me Eu ouvem amo agora? vocês. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Aurelice. Ai, graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.